da aliança, para que a corrente da promessa não fosse quebrada. Abraão se preocupa com a perpetuidade da sua semente, pensando numa mulher para o seu filho. Então aqui nós temos a primeira exigência de Deus para que a promessa que Deus tinha feito a Abraão, que ela seguisse na vida de Isaac. Deus vai exigir algumas coisas. Em primeiro lugar, é que Isaac não poderia se casar com mulheres cananeias, aonde Abraão estava. E nós vamos ver isso no percurso da Bíblia. Muita recomendação de Deus para o povo de Israel, para que não se misturasse a sua linhagem, que os homens não se casassem com mulheres estrangeiras. E a razão disso é que Deus falava para que eles não servissem de laço para o povo de Israel. Ou seja, para que o povo não fosse influenciado pelas outras nações a adorar deuses estranhos. Então, Abraão, esse princípio começa em Abraão. Abraão sabia que para a promessa se cumprir, ou dar continuidade na vida do seu filho Isaac, ele não poderia se casar com mulheres cananeias, para que ele não sofresse essa influência vindo se desviar dos caminhos do Senhor. Então Abraão toma uma atitude de escolher uma mulher para o seu filho Isaac, da sua parentela, da sua linhagem. Então o que nós aprendemos aqui, irmão, é que para a promessa se cumprir ou dar continuidade na vida de Isaac, ele tinha que obedecer essas exigências de Deus. Não existe realização de promessa sem as exigências de Deus, sem que a gente obedeça às exigências de Deus. Não existe realização da promessa sem que a pessoa que recebe a promessa viva à altura dessa promessa. Quanto maior for a promessa, maior serão as exigências de Deus para nossas vidas. Então tem gente que quer ver a realização das promessas, mas não quer obedecer às exigências de Deus, não quer viver à altura dessa promessa. Então, se Isaac se casasse com mulheres cananeias, provavelmente essa promessa não ia se cumprir, até porque para a promessa se cumprir, para que Cristo nascesse na linhagem de Isaac, ele tinha que casar com uma mulher da linhagem da promessa. Amém, irmãos? Então, recapitulando aqui, não há como viver as promessas de Deus vivendo uma vida desobediente, uma vida medíocre, né? Precisamos viver à altura da promessa que Deus nos fez. Em contrapartida, nós vamos ver mais na frente que Esaú, ele se casava com mulheres estrangeiras só para contrariar o seu pai Isaac, só para birrar com o seu pai Isaac. Ele diz que era angústia de espírito para Isaac e sua esposa ver Esaú casando-se com mulheres estrangeiras. Então isso para nós parece até estranho, né? Abraão escolheu uma mulher para o seu filho Isaac se casar, uma vez que a cultura nossa é totalmente diferente dos orientais, né? Mas existe algo que eu acho muito bonito na cultura dos orientais, é que o amor para eles não é algo
baseado somente em sentimento. Amor para eles é algo que se aprende. Aprende a amar. Aprende a ter amor. Então é por isso que naquele tempo os pais tinham o costume de escolher as mulheres para os seus filhos casarem, porque amor para eles é algo que se aprende no decorrer do tempo. Então Isaac, ele não conhecia Rebeca, mas com o convívio ele aprendeu a amar Rebeca. Eles não tiveram um período de namoro, né? Mas no período do casamento, ele aprendeu a amar um ao outro. Amém, irmãos? Um servo piedoso para uma tarefa preciosa. O servo a quem Abraão incumbiu esta importante tarefa era alguém igualmente temente a Deus. Embora Eliezer não tivesse a mesma intimidade com Deus que Abraão, seu senhor, embora Eliezer não tivesse a mesma intimidade com Deus que Abraão, seu senhor, pois ele diz: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão. Testemunho de Abraão. Ele tinha muita confiança e dependência em Deus. Deus respondeu em detalhes a sua oração. Então aqui o comentarista coloca que Abraão incumbiu o seu servo, ou mordomo, ou dispenseiro, para buscar essa mulher para Isaac. Provavelmente seja Eliezer, hein? E este homem a quem Abraão incumbiu essa grande missão, ele era uma pessoa temente e fiel ao seu Senhor. Então Abraão, ele faz um pacto com esse servo para que ele fosse até a sua parentela para buscar uma mulher para Isaac, e que de forma nenhuma ele poderia fazer Isaac retornar à sua parentela. E esse servo, ele é visto fiel por algumas atitudes. Em primeiro lugar, é que ele obedece à risca o mandato do seu senhor. Em segundo lugar, ele é visto como fiel e temente a Deus, porque ele se utiliza dos recursos do seu Senhor para buscar essa mulher para Isaac. Ou seja, ele não se utilizou dos seus próprios recursos, até porque ele é mordomo da casa de Abraão. E o mordomo é aquele que toma conta da riqueza, que administra a riqueza do seu senhor. Então, no decorrer do texto, do capítulo 24 de Gênesis, nós vamos ver as atitudes desse servo em cumprir esta missão que Abraão lhe incumbiu. E como mordomo, ele vai até a despensa, porque o mordomo é o mesmo dispenseiro. Ele vai até na despensa e a Bíblia diz que ele pega algumas joias, ouro, prata. Ele se utiliza de 10 camelos. E ele se prove da riqueza do seu Senhor para cumprir a sua missão. E isso cabe a nós também, né? Como Paulo diz, que os homens nos vejam como dispenseiros dos mistérios de Deus,
e que esses dispenseiros sejam achados fiéis. Então, o que é que nós aprendemos aqui com esse servo? Nós aprendemos que nós, como cristãos, nós somos dispenseiros dos mistérios de Deus. E como dispenseiros dos mistérios de Deus, para cumprirmos a nossa missão à risca, como Deus nos mandou, nós temos tudo à nossa disposição para cumprirmos a nossa missão. Tudo que a gente precisa para cumprir a nossa missão está na dispensa de Deus. Para quem ensina, tudo o que você precisa para ensinar, você pode ir até a dispensa de Deus e se prover para ensinar o povo de Deus. Então, ele vai lá e se utiliza dos recursos do seu Senhor para cumprir a sua missão. Um servo piedoso para uma tarefa preciosa. E ele partiu, orando a Deus. A Bíblia diz que ele chegou a uma fonte, e ele faz uma oração, e quando ele está fazendo essa oração, a Bíblia diz, antes que ele acabasse de orar, a moça se apresentou, a moça chegou, Rebeca. Um encontro marcado por Deus. Olha como isso é interessante. Ele conhece uma mulher maravilhosa em beleza e virtude. As belezas físicas eram as últimas coisas que um pretendente conhecia de uma mulher. Depois de sua origem, seu caráter, virtude e piedade eram as primeiras qualificações que um servo de Deus buscava. Quão distante estamos disso hoje em dia? Hoje o corpo é talvez a primeira e muitas vezes a única coisa que pretendentes desejam conhecer. Interessante isso, né? Então, para um homem naquela época, e os judeus são assim mesmo, eles não olham muito para a beleza física. Estava mais preocupado com o caráter, com as virtudes, com a beleza interior. Mas como isso tem mudado, né, irmão? Então, assim, as pessoas hoje, ao procurar um pretendente para se casar, muitos deles, a primeira coisa que ele olha é para o corpo, né? Ele é atraído pelo corpo, pela pele, pelo rosto. E a verdade é que tem muita gente do corpo bonito, mas da alma feia, mas da alma deformada. Então, o que qualificava Rebeca para se casar com Isaac não era a sua beleza exterior, era as suas virtudes interior, era a sua beleza interior, era o seu caráter. Qual que era as características interior de Rebeca? Deixa eu ver se eu encontro aqui. Esse servo, Eliezer, ele chega na beira do poço e ele faz algo que é comum. O que ele faz? Ele pediu água para a moça, não é verdade? Ele pediu água para a moça. E a moça se prontificou a dar água para ele. Isso é normal. Uma pessoa dá água para um viajante. Mas onde é que estão as características dessa mulher que qualificava ela casar com Isaac?
versículo 19 do capítulo 24, diz assim: E acabando ela de lhe dar de beber, disse: Tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. Ele não pediu água para camelo, pediu, irmão? Ele pediu água para ele. Mas a mulher de Isaac, além de dar água para Eliezer, ela dá água para os, sem que ele tenha pedido água para os camelos. Então ela é espontânea e voluntária. Ou seja, ela vai além daquilo que é requerido dela. Ela faz além do seu dever. Porque tem gente que é bom para fazer aquilo que é o seu dever, mas é péssimo para ir além do seu dever. Jesus diz assim: se alguém te obrigar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Jesus está dizendo: vai além, faça além do seu dever. Seja espontâneo para fazer além do seu dever. Então, uma mulher, as características que qualificam a Rebeca para casar-se com Isaac é que ela é voluntária, é que ela é espontânea, é que ela faz além daquilo que é o seu dever. Amém, irmãos? Só para os irmãos terem uma ideia, quão a tarefa de Rebeca era tão difícil de saciar esses camelos, que dizem que um camelo que viajou um grande caminho, um camelo ele bebe aproximadamente 150 litros de água. E o poço tinha uns degraus que descia até a água, que dava acesso até a água. Irmão, se um camelo bebe 150 litros de água, e se é 10 camelos, quantos litros de água ela tirou dessa fonte? 1.500. Já pensou? Com disposição ela tinha de saciar a sede dos camelos? Então esse texto aqui, no capítulo 24 de Gênesis, ele também apresenta uma tipologia de Cristo, do Espírito Santo e da igreja. Esse servo aqui é uma tipologia, podemos interpretar também como uma tipologia do Espírito Santo, de Rebeca como a igreja de Cristo e de Isaac como Jesus Cristo. E Rebeca como a igreja de Cristo, ela tem disposição para saciar a sede dos camelos, ou seja, para saciar a sede do mundo. Amém, irmãos? Então isso é interessante. Então, para quem quer casar, não seja atraído somente pelo corpo, né? Pela pele, porque como alguém já disse, né? A pele murcha, né? Mas o caráter permanece. É verdade? As virtudes interior permanecem. Quem é bonito hoje, quem tem um corpo bonito hoje, amanhã pode não ter, mas o caráter ele sempre permanece. Ponto 2. Um novo patriarca. Contando um milagre.
Não vou ler todo o tópico, né? Mas esse 2.1, eu vou ler um trecho, diz assim: Isaac está preocupado com a posteridade. Por isso, ora ao Senhor e Deus o atende. Esse tópico aqui fala que Isaac, do milagre de Deus na vida de Isaac e de Rebeca. Rebeca era estéril. E Deus tinha que se utilizar do ventre de Rebeca para dar continuidade na promessa a qual viria Cristo. Mas ela é estéril. Então o que Isaac faz, irmão? Isaac vai orar a Deus para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E sabe quanto tempo Isaac orou? Quem sabe? Quanto tempo Isaac orou para que Deus abrisse a madre de Rebeca? Quem sabe? 20 anos, repita comigo, 20 anos. Ele casou com Rebeca, ele tinha 40. Quando Rebeca dá a luz, ele tinha 60. 20 anos orando para que Deus abrisse a madre de Rebeca. E a oração de Isaac não é uma oração egoísta para que Deus cumprisse os seus desejos. Era para que a promessa de Deus se cumprisse. Ou seja, oração implica se preocupar com os projetos, com os planos de Deus. Então Deus responde esse tipo de oração. Ainda que não seja no tempo que a gente quer. 20 anos não é 20 dias, irmãos. 20 anos é um longo período de tempo. Dá até para desanimar, não é verdade? Dá até para pensar assim, Deus não vai responder mais. E nós vivemos um dia de gente, né, de uma geração apressada, fast food, o povo chama, né? Pediu, chegou. E com Deus não funciona assim. Deus até faz algumas coisas assim de forma espontânea, né? Mas nem tudo Deus faz assim. Então, às vezes as pessoas desistem muito fácil, por não perseverar em oração. A Bíblia diz, deixa eu ler aqui, ver se eu encontro aqui. O trecho que fala que Isaac orou. Capítulo 25 de Gênesis, versículo 21. Diz assim: Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril, e o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Orou o quê? Insistentemente. Sem desistir, sem parar. Ele pode até ter desanimado, mas não parou de orar, né? Então o milagre aconteceu porque Isaac estava preocupado com a posteridade, ou seja, com os planos, com os projetos de Deus. Então esse é o tipo de oração que Deus responde, é quando nós nos preocupamos com os cumprimentos das promessas, dos desígnios de Deus. Não é apenas um desejo egoísta de ter um filho, mas de ver a promessa se cumprindo, não só na vida dele, mas na vida da sua posteridade, da sua descendência. 2 nações em um ventre. 2.2. 2.3 diz assim: o mais fraco governará o mais forte. Esses 2 pontos aqui fala
da gestação de gêmeo que estava no ventre de Rebeca, que era Jacó e Esaú, né? E Rebeca sentiu, né, o seu ventre mexendo de forma estranha, e ela foi orar a Deus para saber o que era. Então Deus vai responder: então, tem duas nações no teu ventre, e o maior servirá ao menor, né? Então nasceu os dois filhos que é Jacó e Esaú. Esaú nasceu primeiro e veio Jacó agarrado no seu calcanhar. E nós vamos ver esse desenrolar dessa história. O texto fala que Jacó, que Esaú vendeu seu direito de primogenitura para Jacó, desprezando aquilo que é sagrado, desprezando o presente, desprezando aquilo que só Deus pode dar, por aquilo que qualquer um pode dar. Isso isso é interessante, porque Deus, dentro da sua presciência, Deus sabe de todas as coisas. E é por isso que o texto diz assim: e o maior servirá ao menor. Por que o texto diz isso? Não porque Deus determinou isso, mas por causa da presciência de Deus ver lá na frente, Deus ver o futuro, ver a inclinação de Esaú. Deus já sabia que Esaú iria desprezar aquilo que era mais sagrado, aquilo que é mais puro, aquilo que só Deus pode dar. Por isso que Deus fala isso, que o maior servirá ao menor. Acima das intenções de uma mãe, há um Deus dando prosseguimento aos seus propósitos. Ou seja, Deus se utilizou dos erros de Esaú para cumprir os seus propósitos. Então, meus irmãos, aqui nesse tópico, nós podemos aprender com os erros de Esaú, de ter vendido o seu direito de primogenitura, aquilo que é sagrado. O que implicava esse direito de primogenitura? Implicava em ser o líder da família, era algo espiritual, era algo puro, era algo que só Deus poderia dar. E mesmo assim, ele pisou, ele jogou fora, por causa de um prato de lentilha, por causa de um momento de prazer. E quantas pessoas, meus irmãos, têm jogado fora aquilo que só Deus pode dar por um momento de prazer, por algo passageiro, insignificante, sem valor nenhum. Então, por que Deus não dá algumas coisas de valor para algumas pessoas? Porque Ele sabe que no dia que Ele dá, Ele vende. Deus sabe que no dia que colocar na mão dele, Ele despreza, Ele pisa, Ele não valoriza. Amém, irmãos? Ponto 3. Deus de Abraão, Deus de Isaac. As mesmas promessas que Deus fez a Abraão se repetem agora em Isaac. Há um fio de propósito divino passando por trás da história e de vida dos patriarcas. Promessas confirmadas. Enquanto Deus repete as bênçãos e promessas, Isaac parece repetir o erro e deslize de seu pai. Então, as mesmas promessas feitas a Abraão, feitas a Isaac. E nós vamos ver Isaac repetindo os mesmos erros de Abraão. Os mesmos erros. Porque os pais é o exemplo para o filho, né? Disse que a atitude fala mais que palavras. Então, provavelmente,
ou quase que certeza, né, que Isaac viu seu pai mentindo. Ou ficou sabendo, né, da história, por ele não ter sido nascido ainda, ele ficou sabendo das mentiras do seu pai. Então, o que ele fez? Ele mentiu também. Isaac se inclinou a descer para o Egito. Por quê? Porque Abraão, num período de fome, ele desceu também para o Egito. Ainda que Isaac não tenha descido, mas ele também estava inclinado a cometer o mesmo erro. Versículo 26 de Gênesis diz assim: havia uma fome na terra além da primeira fome, que foi os dias de Abraão. Por isso foi Isaac a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça a Egito, habita na terra em que eu te disser. Então, se Deus não fala, irmão, Isaac também ia descer para o Egito. E às vezes a fuga não é a melhor opção. Fugir dos problemas não é a melhor opção em tempo de crise, em tempo de fome. É melhor encarar as crises, os problemas, do que fugir deles. Então, Abraão deixou um legado para Isaac, que no tempo de crise precisava se fugir e não encarar os problemas, e não encarar as provações, e não perseverar nas provações. O que isso resultou? Isaac também fugir nos tempos de crise, e não encarar os problemas. Então, irmão, aqui fica a lição. Qual é o tipo de fé que nós temos transmitido para os nossos filhos? Qual legado nós deixará para os nossos filhos? Uma das coisas mais difíceis é nós como cristãos, conseguir transmitir uma fé bíblica, uma fé cristocêntrica para a nossa posteridade, para os nossos filhos. E tem um texto interessante, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, fala dessa realidade. Vamos ler, coloca para nós aí, 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O fim do mandamento, o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Próximo versículo. Não é esse não. Deixa eu olhar aqui. Segundo Timóteo. Deixa eu olhar aqui. Isso mesmo, é 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, diz assim: trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, estou certo que habita também em ti. Interessante isso, né, irmão? Então, a mesma fé que habitava na avó de Timóteo, a mesma fé que habitava na mãe de Timóteo, também Paulo diz assim: eu tenho certeza que habita em ti. A mesma fé não fingida. Será que nós vamos ter o privilégio, irmão, dos nossos filhos ter a nossa mesma fé, a mesma fé que Deus nos deu? Uma fé pura, uma fé não fingida? Será que nós vamos conseguir transmitir esse tipo de fé, essa fé verdadeira? Será que nós temos essa fé verdadeira, essa fé não fingida para transmitir para os nossos filhos?
pastor disse assim, acho que foi na ceia passada, né? Ele olhou para Asaf e disse assim: esse menino vai ser o meu sucessor. Isso parece não ter nenhuma importância para algumas pessoas, mas é muito importante. A preocupação de deixar um sucessor que tenha a mesma fé que o avô tem. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. 3.2, a bênção da prosperidade. Os poços que Abraão, seu pai, havia cavado estavam em suas terras, na terra dos filisteus, para que nenhum direito fosse requerido por Isaque. Os filisteus entulharam estes poços. Isaque, que é convidado a se retirar de Gerar, pois seu crescimento aparentava para Abimeleque uma ameaça. Viu? Então, o capítulo 26 fala que Isaque, ele é mandado para o vale de Gerar, e quando ele chega no vale de Gerar, Abraão, seu pai, já havia passado por aquele lugar e tinha cavado muitos poços. E que agora aqueles poços que Abraão havia cavado estavam entulhados, para não dar direito a Isaque a ficar com os poços. E o que Isaque faz quando chega no vale de Gerar? Ele vai desentulhar os poços. Isaque, tudo que ele plantava, nascia. Isaque, onde ele colocava a mão, as coisas prosperavam. E Isaque vai desentulhar os poços que Abraão havia cavado, que os filisteus entulharam. E os pastores de Gerar, os filisteus, se incomodaram com aquilo e disseram assim: essa água aí é nossa. Ora, irmão, porque só agora os filisteus querem esses poços? Os poços estavam lá entulhados, os pastores de Gerar, os filisteus, não davam a menor importância para aqueles poços. Agora que Isaque desentulhou os poços, que os poços voltam a dar água, os pastores de Gerar querem a água para eles. Então geralmente, infelizmente é assim, né, irmão? Existem algumas coisas que ninguém olha, mas é só alguém colocar a mão e começar a prosperar que começa a inveja. Então os filisteus se invejavam, sentiam inveja de Isaque. E inveja, infelizmente, é como um câncer nos ossos, como a Bíblia diz em Provérbios. Tem gente que sofre desse câncer. Tem gente que está morrendo por esse câncer. Esses dias eu conversando com minha esposa a respeito de algumas coisas no emprego dela. Pessoas invejosas que não podem ver as outras prosperar, mudar de cargo, que começa a jogar piada, a contender. Então tem pessoas que a prosperidade dos outros é como uma ameaça para ele. A prosperidade de Isaque era como uma ameaça para Abimeleque, para os filisteus. Eles se sentiam incomodados. Porque às vezes é muito difícil se alegrar com a prosperidade e com a bênção dos outros. É verdade? Então nós aprendemos que Isaque, como filho da promessa, onde ele coloca a mão, Deus prosperava. Até os poços entulhados. E geralmente filisteu não cava poço, ele gosta de poço cavado. Tem gente que não sacrifica, mas tem inveja de quem sacrifica. Tem gente que não trabalha, mas tem inveja de quem trabalha. Tem gente que não se esforça, mas tem inveja daquele que se esforça. É verdade? Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé.
Deus abençoe a atenção dos irmãos.